Bem-vindo à nossa última aula da unidade 4 do nosso curso de Programação em Lógica. Nessa aula, a gente vai falar como realizar a ordenação de uma sequência numérica na linguagem Prolog. Ok? Bom, a necessidade de ordenação ela é evidente na computação, né? Há diversos problemas na computação em que a gente precisa ter uma sequência ordenada. Então, não é incomum que nas linguagens de programação a gente já tenha dependendo do paradigma, né, uma função, um método ou uma cláusula que nos permita realizar a ordenação da nossa estrutura. Então, em Prolog, por ser uma linguagem de programação em lógica, com um paradigma de programação em lógica, a gente dispõe de uma cláusula que nos possibilita realizar a ordenação de uma sequência. Né? O nome dessa cláusula é justamente a cláusula sort. Então, como é que ela funciona? Dada a cláusula, a gente passa dois argumentos para ela. A lista que a gente deseja ordenar, por exemplo, 1, 4, 2 e 3. E no segundo argumento dessa cláusula, a gente passa a variável que vai armazenar a lista ordenada, que eu vou chamar de L. Então, quando a gente executa essa carry, observe o que acontece. Ele diz que L, né, que é a variável que vai guardar a lista ordenada, vai ser igual a 1, 2, 3 e 4, que é justamente o processo resultante de ordenação que essa cláusula realizou. Bem simples, né? Agora a gente tem alguns detalhes para observar aqui. Por exemplo, observem que neste primeiro exemplo aqui, a gente não tem na lista de entrada nenhum valor repetido. E o que acontece, como é que essa cláusula trabalha caso houvesse? Então vamos fazer isso, vamos repetir aqui o número 1 e o número 2, por exemplo. Então observem que ao executar novamente essa carry, a saída ela permanece a mesma da anterior. Então o que a cláusula sort faz? Ela elimina os valores repetidos. Tá? Esse é o primeiro ponto. O sort por si só no Prolog elimina os valores repetidos. Bom, mas às vezes a gente não quer que isso aconteça. Tá? Às vezes a repetição ela é algo desejado na resolução do problema. E aí, como é que a gente faz? Bom, a gente tem algumas formas para resolver isso. Né? Uma delas, aqui no Prolog, é usar a cláusula msort. Ao usar a cláusula msort, então agora a gente mantém a lista ordenada em L, não descartando nenhum elemento da lista original. Então, beleza, msort me resolve esse problema aí de manter os valores repetidos na lista ordenada. E como é que a gente faz para gerar uma lista ordenada na ordem decrescente? Observem que essas listas aqui que a gente exemplificou, ela está na ordem crescente, né? Os valores numéricos estão na ordem crescente. E se eu quiser ordenar na ordem decrescente? Bom, aí a gente usa o sort, só que aí a gente vai precisar de um sort, de uma outra cláusula, com outro predicado, que recebe 4 argumentos. Né? O functor dessa cláusula é igual a 4. E aí no primeiro argumento a gente passa o valor 0, dizendo que a gente vai ordenar a primeira coluna, como isso é uma lista, então é uma única coluna, né? A primeira coluna, e aqui a gente passa a regra de ordenação, com o sinal de arroba. Então eu quero ordenar com maior ou igual, por exemplo. Então a regra de ordenação vai ser os valores maiores ou iguais. Então nesse caso, a gente vai ter a lista decrescente, 4, 3, 2, 2 e 1. Se a gente tirar o igual, observem que a gente vai ter o comportamento daquela primeira lista que elimina os valores duplicados, 4, 3, 2, 1. Então com o igual mantém a lista original, sem o igual elimina os valores duplicados. A gente pode usar isso também para ordenar na ordem crescente, como um sort mais simples, fazendo assim, igual menor, então ele vai manter a ordem crescente, ou simplesmente somente o menor,
ele vai eliminar os valores duplicados, né? Então essa é a forma estendida aí de como a gente consegue usar esse sort. E se eu tiver átomo aqui no meio? Vamos colocar, por exemplo, uns átomos aqui, A, B e D. Bom, se tiver átomos no meio da lista, ele mantém a ordem de precedência. Primeiro os valores numéricos, depois os átomos, né? Bora mudar aqui, colocar o D e o C e o B, para ver ele ordenando esses valores. Então, ele ordena os átomos, A, B, C, D, mais primeiro os números, depois os átomos, caso exista. Ele eliminou os repetidos. Se você não quiser eliminar os repetidos, igual menor, ele vai ordenar os números e em seguida os átomos que houverem nessa lista. Ok? Então, é assim que funciona o sort na linguagem Prolog. Para finalizar aqui a nossa aula, vamos fazer um programa que primeiro receba uma lista, né, na nossa carry e retorne essa lista ordenada. Então, vamos criar aqui o usuário, ele vai digitar essa lista elemento por elemento, um por linha, tá? Então vamos criar aqui o nosso programa, né, onde a gente vai chamar a nossa cláusula next. Essa cláusula next, ela vai receber uma lista. Então aqui nesse next, que vai receber uma lista, a gente vai ler o número, read v de valor, para a próxima linha e vai adicionar esse número na lista, passando a lista e o valor. Bom, quando é que a gente vai parar de adicionar? Quando o número que o usuário digitou for 0. Tá? Então, quando o número vai receber a lista, se o valor for 0, né, o valor que o usuário digitou, a gente vai parar de adicionar na lista e simplesmente vai mostrar a lista ordenada. Então a gente vai dar um sort. Como a ordem vai ser crescente, e eu vou usar o sort completo, né? E eu não quero eliminar os valores duplicados, a gente vai usar o igual menor, ordenar a lista, guardar a lista resultante em R e vai escrever o valor de R. E aí eu dou o cut. Bom, mas enquanto o valor que o usuário digitou não for 0, eu vou adicionando esses elementos na lista. Então a gente recebe a lista, recebe o valor, adiciona esse elemento numa lista, que vou chamar de L2, passando a cabeça e a cauda, e passa isso para o nexo, chamar recursivamente, passando a nova lista. Ok? Então, esse vai ser o nosso programa, a gente vai digitando esses valores até que ele digite 0, no final ele ordena e vai mostrar para a gente aqui a lista ordenada. Então vamos executar o nosso programa, executar carry programa. Eu esqueci de uma vírgula aqui, deixa eu colocar a vírgula. Vamos parar aqui e executar novamente. Então executando o programa, vamos digitar os valores 1, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 7, 2, 9, 0. Então aqui ele me dá a resposta, justamente a lista ordenada dos valores que eu digitei. Ok, pessoal? Então esse é um exemplo, né? Vou solicitar que vocês façam alguns programas que necessite da computação da cláusula sort, ou seja, que necessite ordenar números. Ok? Pratiquem e até a nossa próxima aula.